eu vou dar início a esse 5º encontro dos grupos de pesquisa, Realidades Mistas e Convergências entre Arte, Ciência e Tecnologia. Esses encontros, eles são uma iniciativa de 3 grupos, que é o grupo Realidades, daqui da ECA, grupo que eu coordeno, o grupo do Milton Sogabe, lá da Unesp, que é o CAT, e o grupo da Rosângela Leotti, que é também da Unesp, o GIP-GIP. Tá, é um GIP. A ideia principal é a gente conseguir divulgar os resultados das nossas pesquisas e também criar instrumento de avaliação continuada desses trabalhos em conjunto. E, além disso, a gente sempre busca criar novas relações, novas práticas, envolvendo arte, ciências e tecnologia e novos vínculos acadêmicos e institucionais entre pesquisadores externos ao grupo, de alguma maneira enriquecendo as áreas específicas de pesquisa. Nessa 5ª edição, a gente vai tratar especificamente de 3 temas. Seria modelos de interação, conexão em redes e corpo, tecnologia e arte. De alguma forma, isso também orientou os nossos convites para os nossos convidados estrangeiros, o professor Kjell Petersen, professor Martin Rieser e professor Raul Ninho Bernal, na qual já agradeço antecipadamente a participação. Quero agradecer a todos, inclusive ao meu grupo, que se matou para estar aqui hoje. O fato de a gente estar em dezembro também foi um dificultador, mas aconteceram problemas o ano inteiro, de Copa, a greve, a uma queda que eu tive e assim por diante, mas finalmente a gente conseguiu estar aqui de novo. E eu vou dar o início aos trabalhos de hoje. Desculpa, Milton, o CAT é o Milton e o Fernando Foliano, que coordena. Quero também agradecer a presença de nossos outros participantes. Eu já estou aqui com o Cleomar. Bom, eu não sei o nome de todo mundo, mas, enfim. E, com o tempo, a gente vai, de alguma maneira, ir apresentando a todos. Nosso primeiro participante dessa mesa seria o professor Fernando Foliano, mas ele ainda não conseguiu chegar. Então, nós vamos passar para o professor Hermes Renato Hildebrand, que é lá do GIP, vem da Unicamp, e Daniel Paz de Araújo, também da Unicamp, com o trabalho Processos Criativos em Contextos Artísticos Contemporâneos. Depois voltamos à programação. Assim que o Fernando chegar, passamos para ele também, tá? Então, Renato. Bom, obrigado pelo convite e também pelo estar participando do GIP, mas, de qualquer jeito, é interessante a organização dos eventos que a gente vem fazendo. Então, o Daniel, a gente está fazendo um trabalho na área de mexer com narrativas digitais. Eu vou passar, tem uma série de projetos, eu não vou entrar em detalhes em todos eles, mas eu vou entrar em detalhe no último, que é o que a gente fez com uma disciplina. É uma disciplina que chama Narrativas Digitais, e está sendo executada lá na Unicamp, né, no curso, a gente juntou curso de graduação e pós-graduação e está fazendo esse trabalho. Ali embaixo estão os links, né, aqui estão os links desses projetos que a gente vai apresentar, mas o que a gente vai entrar mais em detalhe é o Pluricamp, que na verdade é um mapeamento, uma narrativa digital criada na Unicamp, especificamente, até porque era o espaço que a gente queria trabalhar, né? Eu vou pular algumas coisas, né, para entrar direto nos projetos que a gente... Eu estou na frente? Os projetos que a gente já desenvolveu. O primeiro que começou, que inclusive foi o mestrado do Daniel, foi De Bairros, que foi feito junto com o GIP, e com a Lília Amaral, curadoria da Lília Amaral, que foi um evento criando narrativas no bairro do Bom Retiro. Então, essas imagens que estão aí, esses homenzinhos, são as várias culturas que ocorrem lá no Bom Retiro.
Então, aqui a gente faz o mapeamento e conta as histórias em torno disso. Então, as culturas que estão, cultura armênia, boliviana, brasileira, né, italiana, e cada uma dessas culturas criou um espaço e construiu narrativas dentro do bairro, no caso, o bairro do Bom Retiro, aqui em São Paulo. Só para citar uma, a gente lá tem um coreano especialista em comida árabe, né, para você ter ideia da hibridização, né, sei lá como chama isso, mas dos lugares. E esse projeto foi desenvolvido na Unesp, junto com o Efraim e o Serdar. São 2 professores da Universidade de Barcelona, e a gente fez um mapeamento físico, que é uma maquete que está ali embaixo, né, aqui, essa maquete, que é do Bom Retiro, que foi tirada do Google, mas ela e aí uma navegação com celular. Aí são algumas narrativas que foram criadas, né? Não vou entrar em detalhe, porque eu quero entrar em detalhe no último, né? Então, usando o QR Code, usando o contexto de textos explicativos sobre os lugares que a gente foi mapeando, usando muito site gratuito na internet, por exemplo, o StoryPin, que a gente consegue colocar imagens em cima do Street View, né? Então, a gente está mesclando muito essas características. Sons que foram produzidos, vídeos que foram produzidos. Depois eu vou disponibilizar não sei, a gente tem que ver onde é que é, mas vou disponibilizar essa apresentação, que aí tem todos os links. E esse aqui é bem interessante, se sobrar um tempinho no final, eu mostro um deles. Mas a gente fez o que a gente chamou de vídeos postais, que são depoimentos dos bolivianos, que é mão de obra explorada lá no Bom Retiro hoje pelos coreanos, né? Depois nós fizemos um projeto em Ouro Preto, que foi numa escola, foi um mapeamento na região da escola, então mostrando para os professores a possibilidade. Então a gente mescla muito essa coisa da educação, da arte, e a gente vai trabalhando nesses contextos. E aqui embaixo tem depois a gente vai mostrar essa imagem no outro projeto aí que tem. Essa ferramenta que está embaixo é uma ferramenta, você navega na imagem, né? A gente vai mostrar, vai ficar mais fácil. E aí o lugar tinha um blog, e a partir daí a gente fez um evento junto com o blog, mapeando elementos da cidade, da região, né? Que é uma região que fica, depois que acabou, entre aspas, né, a escravidão, os negros foram para um bairro específico e a gente foi mapear esse lugar, a partir de uma escola, que é essa escola da Juventude. Então, aí são os mapas que foram criados, os locais, as histórias contadas. Então, é uma mistura de narrativas de geolocalização e, ao mesmo tempo, histórias que são contadas pelas pessoas, né? Então, aí é um mapeamento. Aqui é o software que eu falei, que a gente entra na igreja e consegue visualizar toda a estrutura da igreja, isso com softwares todos gratuitos, né? O outro projeto que a gente fez também nessa mesma linha, foram 2, foi feito em Santa Maria, chama o Arte Ocupa Santa Maria, foi o 2012, 2013, e a ideia lá foi uma ocupação na Vila Belga, que é uma vila abandonada lá em Santa Maria, né? É uma via ferroviária abandonada. E a gente fez um sistema também, esse sistema que eu também não vou entrar em detalhe nessas coisas, porque teria os links explicando e também não daria tempo. Então é mais para estar mostrando a ideia dos projetos que a gente vem fazendo. Quando tiver uns 10 minutos, me avisa. Então isso aí é um sistema também desenvolvido pelo Efraim, junto com a gente, que através do celular você vai mapeando os lugares. É um geolocalizador, mas de espaços pequenos, que foi usado inclusive para o Bom Retiro também, é o mesmo sistema. E aí uma coisa que foi interessante foi que a Vila Belga, essa aqui, ela era abandonada, porque quando privatizou a ferrovia, os moradores continuaram lá, mas ela foi abandonada. Aí só para mostrar um exemplo, depois dessas 2 intervenções, teve até mais uma. Depois das 3 intervenções,
Teve uma em 2011, a gente não participou. Mas foi interessante porque mostrou o lugar para a cidade e a própria prefeitura fez um trabalho de recuperação do lugar. Então, a ocupação funcionou, né? E aqui era só para mostrar um exemplo de casas, como estavam e como ficaram depois do processo de tratamento das casas, e a Coral financiou toda a pintura, então foi um trabalho. Essa é a imagem no Street View, né? E quem não teve dinheiro para consertar as casas, eles não pintaram. Então, aí para ver um exemplo do que ficou, mas a maioria foi, como é que fala? Foi arrumada, né? E esse projeto foi interessante, porque depois ele teve continuidade. Então, aí é um exemplo do abandono que está a ferrovia. Ali a gente está vendo uma Maria Fumaça, aqui no canto, está vendo uma Maria Fumaça abandonada lá. E aí era lugar de uso de droga e vários mendigos que moravam lá. E com isso houve uma espécie de uma denúncia, né? Por isso a ocupação. E aí houve uma apropriação e num trabalho vou dizer assim, não diria melhoria, mas de uso da área de forma diferente. E essa daí foi feita pela professora de lá, de Santa Maria, que é a Rebeca. Ele deu umas desconfiguradas aí, mas aí tudo bem. E aí a gente usou o QR Code para mapear essas histórias todas na cidade, né? 10? Tá. O outro projeto, que agora eu vou passar a palavra para o Daniel, em Paraty, que a gente vem fazendo, isso a gente vem desenvolvendo. A gente descobriu lá uns 7 degraus, se quiser entrar enquanto eu vou falando, também é um lugar abandonado que era de tráfigo de escravos e tráfigo de ouro pela região de Paraty, que vinha de Diamantina, é a antiga estrada real que liga Diamantina até Paraty. E aí a gente fez um mapeamento da estrada, e essa foi a ferramenta que a gente também utilizou, e disponibiliza no Google. Então, essa navegação toda, esse é o lugar que são 7 degraus que eram utilizados para as tropas. Antes de entrar em Paraty, tinha o quinto, né, que é o pagamento do ouro que o pessoal que vinha de Diamantina. Isso aí, a gente ainda não tem certeza, porque como foi abandonado, não existe muita história sobre isso. O que a gente tinha entendido que era um lugar de burlar o pagamento do quinto. Só que a estrutura arquitetônica é tão bem elaborada que eu acho que não era algo que poderia ficar escondido, que chegaram a falar para a gente. Hoje está escondido, porque para chegar aí a gente teve que andar 3 horas em mata, para ir abrindo mata. Então aí é um exemplo do trajeto que a gente fez, eu, Daniel e Adeline, a gente está trabalhando nesse projeto juntos, e foi mapeando a região. Então essa aí é a região, que é a descida que vai de Cunha até Paraty. E aí a ideia que a gente tinha inicialmente era que era para burlar a passagem, o pagamento do quinto. E algumas histórias do tipo assim, por exemplo, uma expressão que é usada aqui, que é lavar a égua, né? Então a gente começou a pegar as histórias. Lavar a égua significa que os tropeiros traziam o ouro, quando chegava perto do quinto, eles jogavam o ouro no cavalo, que estava suado, o ouro ficava lá, eles passavam sem pagar o quinto sobre esse ouro, quando chegavam embaixo, eles lavavam o cavalo, e aí recuperavam o ouro. Então essa é uma das histórias, e várias outras histórias que a gente vem levantando de lá, que são essas narrativas, né? E aí o último projeto que eu quero falar, já vai direto nele, né? É o projeto de narrativas que a gente vem fazendo na Unicamp. E isso é uma disciplina que, como proposta final dessa disciplina, era fazer mapeamentos, né, narrativas, e em coletivo. Montamos um site, né, um blog, e aí essas histórias todas são sendo contadas. Então, cada grupo construiu um discurso, né? Então aí essas são as narrativas que estão sendo colocadas lá. Os alunos estão fazendo os trabalhos e colocando. E aí o Daniel vai entrar numa
Eu vou contar do primeiro. E tem coisas interessantes, porque são narrativas que são verdadeiras e outras são falsas, né? São fantasiosas, sei lá. Então, por exemplo, essa aí que é a escultura do Marco do Vale, que é uma escultura que está no meio do campus, que diz que ela regula o eixo da Terra. Então, ela é tão... não pode sair de lá, porque é ela que regula o humor da Unicamp e, ao mesmo tempo, regula a Terra, né? Então, quando a Terra sai do eixo, você regula por aí, por essa escultura. Essa é uma das fantasiosas. Outra que tem o chupa-cabra, que está embaixo do HC, está lá sendo velado, porque já morreu, né? Então, histórias desse tipo assim, e histórias, por exemplo, das extensões que estão sendo feitas, dos cursos que estão sendo feitos, a pesquisa que está sendo feita na Unicamp. Então, a gente mistura essas duas coisas. E o que o Daniel também está fazendo disciplina, né? Ele está desenvolvendo um vídeo que a gente vai mostrar agora, um pedacinho dele, que inicialmente era chamado de pessoas invisíveis, mas depois a gente viu que isso ficou um pouco pejorativo, então a gente modificou, laboratorial, né? Laboral. A gente começou a ver pessoas dentro da Unicamp que tinham histórias para contar, às vezes relativa à Unicamp, às vezes não. Então é o caso dessa senhora, que ela trabalha no laboratório de anatomia, e aí eu vou mostrar um pedacinho que é interessante aí dela. Normal. Como se estivesse limpando outras salas normais. Mas você tem contato com o material que eles trabalham lá? Qual material? Os humanos? Eu vejo lá, a hora que o técnico está colocando eles nas mesas, eu vejo, fico vendo. Eu gosto de olhar. Quando ele coloca as peças todas numa máquina, eu vou lá e olho. Tem os órgãos que foram separados, tem os cadáveres inteiros. Tranquilo, assim? Sempre foi tranquilo? Só a única coisa que eu parei de comer carne quando eu fui para o carne do bandejão. Quando eu comecei a trabalhar na anatomia. Mas por que o do bandejão você parou? Então, como vocês viram, tem histórias bem interessantes de pessoas que nem ela, que parou de comer carne, né? Porque diz que a carne era muito parecida com a carne a carne que estava lá para estudo era muito parecida com a carne do bandejão do restaurante nosso lá. E tem histórias também que a carne vai variando, então ela começa com bife e termina com carne moída, né? Ela vai passando todo como é que fala? A semana inteira, cada dia da semana tem um tipo de carne que é um reaproveitamento da carne. E histórias do tipo de pessoas que participam, que estão há 20 anos lá e fizeram obras, participaram de obras e nunca mais voltaram, fez a obra, depois nunca mais voltou para a obra. Então, a ideia desse projeto, que inclusive foi um edital de financiamento do Santander, que a gente conseguiu, são 3 professores, nós estamos dando essa disciplina em 3 professores, e aí cada cor dessas imagens aí é uma narrativa, um tipo de narrativa que foi escolhido pelos alunos e a gente vem discutindo os projetos. Então, é a ideia do que a gente está fazendo de mapas participativos. Também está aberto, se vocês tiverem história e quiserem ter histórias também, porque tem histórias que não são verdadeiras, né? Então, podem contar histórias. Inclusive, a gente diz que tem uma lá, que tem um prédio. Também, dos contextos aí são os prédios que não vão para frente, as obras que não vão para frente, dentro da Unicamp, né, que são abandonadas. Então, tem obra lá de 15 anos que está parada. Está parada, mas não está, é um negócio assim. Daí, do lado, no instituto que eu estou, no Instituto de Artes, tem uma obra que... é uma história que está se construindo agora, é nova ainda, que construíram um prédio que era para ter 4 colunas e só tem 3. É uma questão de edital, economia de edital, umas confusões assim na prática, na física. Mas a história que está surgindo é que uma das colunas foi abduzida pelos ETs, né? Então agora a gente tem que se virar para... Então histórias desse tipo assim, que vão desde... fantasiosas até verdadeiras, né? Então essas histórias
das funções que as pessoas têm na Unicamp. Então, tem de uma secretária que ela quer que a filha dela continue o trabalho dela dentro da Unicamp, né? Então, ela está preparando a filha com... Acabou? Tá bom. Eu não deixei muito o Daniel falar, mas, de qualquer jeito, ele me ajuda demais, porque tem uma parte toda aí de sistema que ele vem desenvolvendo. Até se quiser falar. Muito obrigado. Bom dia. Bom, acho que o Hermes já comentou, em geral, umas partes dos projetos que a gente está trabalhando, e a ideia desse projeto aqui é justamente essa: a gente tem uma camada social, uma camada voltada para as memórias reais, voltada para as lendas, algumas voltadas para questões burocráticas. Então, a ideia desse mapa colaborativo é justamente unificar essas narrativas, conectar um ponto no outro, conectar as pessoas e fazer emergir essas histórias que estão lá dentro da Unicamp, e quase ninguém tem acesso a isso. Está disponível, né? Isso está disponível nesse endereço, que é o pluricamp.net, é um mapa aberto, qualquer um pode entrar e editar, tá? E contar suas histórias lá, ok? Então, obrigado. Bom dia, meu nome é Anitta, sou aluna de mestrado aqui da USP. Eu vim apresentar um trabalho que, na verdade, ele é um apanhado de breves considerações a respeito de um tema que eu gosto bastante. Bom, eu vim falar aqui sobre Not Games. O conceito de Not Games foi desenvolvido, na verdade, por um grupo belga chamado Tale of Tales, que eles vêm desenvolvendo games já com um conceito um pouco mais experimental desde 2003. E eles, observando uma tendência na produção de jogos independentes, eles lançaram um desafio. E eles não chamam nem de categoria, nem de gênero, nem nada disso. É só um desafio de criação. E esse desafio ele surgiu de um fórum de discussão, e eles deram o nome de Not Games. Esse desafio, na verdade, seria que os desenvolvedores se libertassem dos vícios narrativos e de jogabilidade. Ou seja, que eles saíssem um pouquinho dos clichês dos jogos digitais da atualidade. Então, vários desenvolvedores acabaram pegando essa deixa para desenvolver. E, bom, todos os jogos que eles acabaram desenvolvendo... todos os jogos que eles acabaram desenvolvendo, eles tinham algumas características semelhantes. Uma delas é a imersão, a ambientação. Eles também trabalhavam com a parte da não linearidade, porque o Telltale sempre falam que, por mais que os videogames trabalhem com uma mídia que não é linear, eles sempre costumam pegar o lado da linearidade nas narrativas. Então, esses jogos que foram desenvolvidos com esse intuito, eles saem um pouco dessa linearidade tão certinha como a gente consegue observar na maior parte dos jogos hoje em dia. Bom, eles também são jogos que não têm objetivos muito definidos, ou então eles têm um objetivo só e você consegue acabar burlando esses objetivos para fazer o seu próprio jogo dentro dele. E isso eles fazem porque eles normalmente têm uma jogabilidade bem simplificada, porque o intuito não é fazer um jogo super complexo em termos de jogabilidade, e sim que ele seja complexo em termos estéticos e poéticos. E a preocupação deles, na verdade, é a recepção do público a esse jogo. Assim, eles lançaram esse conceito a partir de um manifesto. E é muito engraçado pensar que alguém do meio dos videogames faça manifesto, né? Então, eles apelidaram o manifesto de Not a Manifesto. E esse manifesto é muito engraçado também porque existe outro manifesto com um nome bastante semelhante,
que foi feito por um teórico de game art. E ele chama Game Art, This is not a manifesto, this is a disclaimer. E isso também veio de uma discussão, que era uma discussão da arte interativa, que também de outro manifesto, na verdade, um artigo de 87, que chama Art ou non art, né, que seria arte ou não arte. Então, no meio dos games, assim, relacionados mais para o âmbito das artes, a gente vê várias denominações. Uma das denominações é games de arte. O que seriam games de arte? Eles seriam games que não... Eles são feitos por artistas visuais. Esse é o ponto principal do game de arte. Ele é feito por artista visual. Ele tem característica de game, ele tem uma jogabilidade semelhante ao game, mas o foco dele é de artista para público. A game art, ela já não necessariamente precisa estar numa mídia interativa. Ela pode usar o game como suporte, o game como linguagem, ou algum game conhecido. Então, pode ser desde instalação até pintura ou fotografia. Arte de games foi um tópico que eu não tinha colocado antes, mas várias outras pessoas de fora da área vieram me perguntar se game art não seria criação de personagem, desenvolvimento de cenário. Bom, isso eu prefiro chamar de arte de game, que é a arte que é mais voltada para o design do jogo em si. E tem as narrativas interativas. Os not games eles se assemelham muito ao que eles chamam de narrativa interativa, mas os teóricos de narrativa interativa eles gostam de separar e dizer que a narrativa interativa ela não é um jogo, ela é um tipo de entretenimento digital baseado em histórias que apenas acontecem por meio de escolhas feitas pelo jogador. Pode ser através de um personagem ou não. Essas escolhas automaticamente geram uma resposta e uma nova gama de possibilidades. E pode ter um fim ou não ter um fim. Então, muitos desses jogos, esses not games, eles se assemelham muito a essa questão da narrativa interativa. Mas o que os teóricos dizem é que, na verdade, o que é semelhante é esse universo narrativo, interativo dentro do videogame. Que o videogame não necessariamente ele tem uma narrativa interativa, ele tem um universo interativo. Aí, bom, eu trouxe alguns exemplos de jogos que foram desenvolvidos a partir desse conceito, vários são bem conhecidos. No texto em si, eu trabalho mais alguns desses jogos, que seriam o Gone Home, o Stanley Parable e o Dear Esther. Todos eles têm uma característica bem comum, que eles foram desenvolvidos a partir de uma engine que se chama Source, que a Valve, que é uma empresa, criou essa engine para você poder modificar, modificando, né, a partir de um jogo dessa empresa, né, que é o Half-Life. E assim, eu vejo que esses not games eles se assemelham muito a questões da arte, mas eles se afastam em alguns pontos. Um ponto desse é essa proximidade com a indústria, né? Eles fazem parte, eles são desenvolvidos na mesma plataforma que é desenvolvido um jogo comercial. Eles são veiculados pelas mesmas mídias que são veiculadas os jogos comerciais. Eles são distribuídos pelos mesmos modos de distribuição, lojas ou publishers. Publishers não, né, porque eles são independentes, mas lojas que distribuem jogos comerciais. Então, eu vejo uma quebra na semelhança nesse ponto. Bom, eu coloquei aí só porque estava na minha outra apresentação, mas teve um Not Games Fest que aconteceu em 2013 e que foi um apanhado de todos esses jogos numa exposição, e teve palestras e tudo mais, e foi bem interessante porque foi um evento meio que acadêmico, então tinham curadores e tinham palestrantes que eram professores que desenvolviam jogos em labs nas universidades. Então, foi, sei lá, eu acho que acabou entrando num meio bem parecido com o que a gente vê em termos de arte interativa e tudo mais.
As convergências que eu notei assim, entre arte interativa primeiro, se eles partem de um manifesto que é muito semelhante a um manifesto que teve em relação à arte interativa, que é essa questão de é arte ou não é arte, é jogo ou não é jogo. Eu acho que isso tem uma semelhança conceitual bem forte. E eles, assim, eu achei uma pesquisadora que ela divide as características da arte interativa como dizendo que a obra na arte interativa é sempre um programa. Então, quando a gente fala de interatividade, a gente está sempre, assim, nesse caso, a gente está sempre se referindo à obra feita através de um computador. Bom, o videogame ele é feito através de um computador. A obra é um programa. E os Not Games eles tentam buscar a poética do programa, na verdade. A obra ela é ternária. Ela é dividida em 3 partes. Né? Na verdade, ela não é dividida em 3 partes. Ela é, na verdade, um todo que é composto pelas 3 partes que a obra seria composta, né? Que é a obra concebida, a obra perceptível e a obra atuante. A obra ela é feita em tempo real, ou seja, a informação é vivida sem atraso pelo espectador, né, ou pelo interator, e o espectador ele é incluído nessa participação. E todas essas características eu consigo perceber, assim, a gente consegue perceber nesses jogos mais experimentais. Como consideração final, eu levanto que existem muitas semelhanças entre tanto esses Not Games e a arte interativa, quanto Not Games e as questões das narrativas interativas. Mas eu acho que é interessante que eles tenham cada um o seu local, né, seu espaço dentro de um ambiente dividido. Eu levantei também que assim, a questão dos Not Games, em termos de experiência estética, é que ela emerge quando todos os elementos constituintes da mídia se unem para criar algo novo. Foi o que eles fizeram. E eu acho que o que afasta do universo da arte é esse lance deles serem muito próximos da indústria dos games. Eles são desenvolvidos por desenvolvedores de games, que o intuito deles sempre foi desenvolver jogos e não trabalhos artísticos, de fato. E eles são comercializados e distribuídos pelos mesmos meios e pelas mesmas mídias e tudo mais. Bom, basicamente é isso. São breves considerações. Obrigada. O Fernando, como eu falei no início, coordena com o Milton Sogabi o grupo CAT. Então, enquanto vai ligando aqui, e agradecer, parabenizar pela organização, falar um pouquinho da minha... É um grupo de pesquisa, vou me apresentar um pouco mais para poder estabelecer contatos futuros, não é? Eu estou fazendo pós-doutorado lá na Unesp com a supervisão do Milton, que além de amigo agora é supervisor. E já há muitos anos trabalhando em arte e tecnologia no grupo SciArts. E eu estou falando e preciso dar continuidade aqui, né? Agora pronto, agora se eu vou... Aí já não dá. Pronto, então agora mais um pedacinho. E eu tenho interesse em produzir trabalhos e tenho interesse em fazer uma reflexão conceitual sobre arte e tecnologia. No campo dessa produção, tem coisas que a gente está fazendo já, como falei, há muitos anos no SciArts, e tem algumas coisas que eu estou fazendo no âmbito do grupo de pesquisa, do CAT. Temos lá um projeto em andamento.
E tem alguns projetos pessoais. Eu sou professor na área de fotografia e tenho algum interesse em fazer algumas experiências em fotografia interativa. E para isso acaba envolvendo ambientes de desenvolvimento, tipo Arduino, Processing, que são as áreas que eu tenho mais proximidade. Então, pessoal, eu quero falar um pouquinho de umas discussões que eu tenho pensado recentemente. É um trabalho conceitual meu objetivo é entender como que as neurociências, esses avanços recentes das teorias da linguagem, pode ajudar a gente, ou se podem, ajudar a gente a entender arte interativa, arte e tecnologia, né? As perspectivas que eu trouxe são duas que eu considero as mais importantes nessa discussão. Uma é a teoria neural da linguagem, né? E que, vou ler, até agora quase todos concordam que a explicação científica para a linguagem e cognição humana está baseada em nossos cérebros, corpos, cérebros e experiências. Vocês vão ver, eu vou centrar bastante a questão central para mim nessa discussão é a experiência, e experiência da qual você tem consciência dela, ou seja, uma experiência consciente. Tá? A referência mais importante que eu tenho para trazer para vocês é esse autor e esse livro. Tá? Então, o que eu estou achando é que dá para pensar o conceito de linguagem, fundamentar toda essa discussão sobre arte e tecnologia, arte contemporânea, buscando esse modelo de linguagem. Próximo. Neuroestética, também um campo recente, né, um campo recém-inaugurado, tem poucos anos, né, e que também vai entender a produção artística nesse cenário dado pelas neurociências. E eu estou falando aqui de um artigo que está embaixo aí, que é The Arts Are More Than Aesthetics, Neuroaesthetics as Narrow Aesthetics. Ou seja, eu estou embarcando nessa aposta que esses autores fazem e tentando expandir o entendimento de arte. Bom, daí vocês estão entendendo porque eu estou falando de totalidade. Nós vamos chegar nesse aspecto aí de falar da totalidade um pouco. Quem está me dando esse entendimento, além de outros textos nessa área, esse foi muito importante. Vou ler. Porque a experiência estética, em termos gerais, diz respeito ao emocional, apreciações de objetos, sejam eles objetos de arte ou de outra forma. Achamos necessário fundamentar os estudos neurocientíficos de respostas estéticas a que pertencem em uma teoria mais ampla da emoção. E aí tem uma discussão, obviamente não vai dar para discutir aqui, tem os trabalhos do Semir Zeki sobre experiência estética. E a experiência estética, que é a experiência da qual estou tentando falar, que é uma experiência consciente, ela está profundamente conectada à ideia de experiência e linguagem. Próximo. Então, rapidamente conduzindo para desembocar nas nossas considerações mais importantes, essa ideia de trabalhar experiência estética e linguagem nos conduz à necessidade de nos aprofundarmos na questão da subjetividade. Por quê? Porque, aparentemente, nós só somos capazes de produzir verdades subjetivas. Tudo o que a gente está vivendo nesse momento é uma experiência consciente, que produz verdades, porém, subjetivas. Então, a experiência na arte também é uma experiência subjetiva. E aí, nesse contexto, aparecem a consciência e o inconsciente. Quer dizer, a subjetividade vai nos fazer olhar para esses elementos da nossa constituição cognitiva e entender que, subjacente a esses conceitos, estão o automatismo e os hábitos do inconsciente e a abertura para a indeterminação da consciência. Ou seja, essa abertura para a indeterminação é onde reside a possibilidade, segundo alguns autores, inclusive eu estava lendo esse Fatorelli, ele vai buscar o Gaston Bachelard para discutir essa questão, que eu achei muito interessante.
que essa indeterminação que a consciência nos permite alterar processos automatizados, internalizados no inconsciente. Próximo. Esse processo todo de interação com as narrativas, a gente vai entender que está ali o indivíduo e a cultura. E nesse processo entre indivíduo e cultura, vão surgir dois processos muito importantes e relacionados: internalização e externalização. Essa mente não é separada da cultura e da sociedade. A internalização e externalização são processos que se relacionam com a mente humana em seu ambiente social e cultural. Ou seja, esse processo de internalização e externalização, de uma certa maneira, é o que está dando forma à cultura onde se ancoram todas as atividades desenvolvidas pelos indivíduos que fazem parte do grupo e que, de alguma maneira, estão contribuindo, internalizando a cultura e externalizando e diversificando, produzindo uma deriva criativa na cultura. Abaixo, em cada um dos slides, eu fui pondo as referências, tá? Próximo. Então, estou pensando, aí vem a proposta. A arte contemporânea é centrada na experiência e na dissolução de limites. Obviamente, eu estou abrindo bem o leque, a arte tecnológica está aí dentro. Só que eu acho que a arte tecnológica não é um caso particular. A arte tecnológica, que é a arte que se cerca de tecnologias e não somente digitais, quer dizer, a tecnologia é um aspecto central nessa produção. Então, estou pegando essa referência da Juliane Rebentich. Cruzamento de limites como um título geral para o desenvolvimento artístico que colocou em questão a unidade da arte e das artes. E, para as últimas 3 ou 4 décadas, borramento de limites, ou cruzamento de limites, depois eu vi que eu estava traduzindo mal, mas esse ficou, é um crossing, boundary crossing, mas acho que dá para traduzir também por borramento. De fato, foram as mais populares palavras-chave no discurso internacional sobre arte contemporânea. A outra palavra é, e aí eu acho muito interessante, porque eu vejo uma convergência entre os diferentes pensamentos. Ela também vai achar que entender a arte contemporânea precisa de partir para a experiência, ou seja, é uma virada de 180 graus. A gente para de olhar para os objetos da arte e passa a olhar para o que está acontecendo como experiência, passa a olhar o que está acontecendo dentro do indivíduo. Então, a experiência como categoria central de uma teoria estética, parcialmente motivada por esse desenvolvimento artístico, e aí continua, ela está falando da arte contemporânea e está vendo que, para entender toda a diversidade, toda a pluralidade, as categorias modernistas já não dão mais conta e que a gente tem que partir para um novo paradigma. Esse paradigma seria esse que ela está colocando. Cruzamento de limites e experiência, que eu estou entendendo aqui, que é a mesma experiência que eu estou me referindo. É a experiência consciente. É a experiência, uma experiência muito especial nesse contexto de experiência consciente, que é a experiência dita estética. Próximo. Bom, aí eu comecei a pensar, poxa, interessante, porque tudo está conectado, então será que a gente pode retomar ou ir dar uma olhada no que foram esses discursos sobre arte total? Então, estou propondo isso, só que eu estou propondo uma revisão desse conceito. Por quê? Porque essa totalidade de que eu estou falando é muito mais total do que a totalidade dos discursos anteriores. Porque eu, além de entender o entrecruzamento de linguagens, o borramento, eu estou olhando para os indivíduos em que também eu estou incorporando nesse processo entendimentos do consciente e do inconsciente. E considerando que se trata de processos subjetivos, para que se construa modelos de realidade, eu vou precisar da intersubjetividade, o que significa que eu preciso de processos colaborativos. Então,
é o consciente, o inconsciente, é o grupo integrado, junto com toda a discussão que a gente já pode herdar. E também tem uma questão interessante, a gente não precisa reinventar tudo, a gente vai ler esses autores, vai ver como que a gente pode aproveitar toda essa experiência, essa reflexão que já foi realizada. Próximo. O que eu estou falando, essas coisas não são novas, esses aspectos que eu estou colocando aqui já apareceram. A questão do inconsciente é muito clara no surrealismo. Na arte conceitual, essa conexão entre arte e linguagem também já é um aspecto muito discutido. O que eu acho que é interessante aqui é que no momento em que se considerava o inconsciente no surrealismo, o paradigma de inconsciente era diferente do que se tem hoje. Daí talvez seja muito interessante recuperar essas discussões, mas trazer para esse campo conceitual que já está em outras propostas, outros entendimentos. E a mesma coisa com a linguagem. Eu estive recentemente na Alemanha e fui visitar lá a Bauhaus e fiquei encantado. Estava numa exposição do Morholly, que eu já admirava muito por conta do trabalho com as imagens que ele fazia. Eu conheci o Morholly como fotógrafo. E tomei contato com os textos dele. E encontrei um texto, uma ideia que ele desenvolveu e batalhou sobre ela, que era esse teatro da totalidade. Bom, escolhi trabalhar, pelo menos nesse primeiro momento, a ideia do Morholly Nagy. Por quê? Porque o Morholly Nagy, além de um grande artista, ele também era uma pessoa voltada e preocupada com a questão do design próximo. O que me leva a pensar que, nesse texto que eu me referi logo no começo, ela vai falar de alguma coisa, de um conceito que ela chamou de artificação, e artificação poderia ser considerado uma espécie de, nessa árvore genealógica da produção, um nó anterior de tudo é artificação. Eu tenho uma definição, uma visão da arte como um comportamento de artificação, um neologismo que nos permite pensar a arte como uma atividade. Em outro momento no texto, ela vai falar a arte como um comportamento. Algo que as pessoas fazem, artificar. Ou seja, a artificação é todo aquele processo que tem como finalidade produzir uma experiência emocional estética. E aí a gente tem, eu estava vendo na mesa anterior uma certa dificuldade, é arte, não é arte? Está lidando com emoção, está elaborando, está produzindo, está transformando as pessoas, está de alguma maneira transformando a cultura e a sociedade. É artificação. No fim, arte, se é arte ou se não é arte, depende da intenção de quem fez. Ou, muitas vezes, em outros contextos, a gente vai ver que depende do contexto em que esse produto é apresentado. Ele pode ser design num contexto e pode ser arte em outro. E aí isso está muito próximo da ideia de teorias da linguagem, né? Lendo George Lakoff, né? Metaphors We Live By, por exemplo, ele vai falar da questão do contexto de um frame que sempre tem que ser estabelecido para que a narrativa possa ser compreendida, para que sobre ela se possa produzir algum significado. Próximo. Nesse cenário, vou ler. Nesse cenário, pode-se considerar os processos interativos. Aí eu vou cair na interatividade. É o último, acho. E aí tem uma questão muito interessante, porque quando você trabalha toda essa discussão e ainda considera a questão interativa, e aí eu acho muito interessante, quer seja usando processos digitais ou não, e aí você tem essa questão da hibridização. E essa questão da hibridização aparece aqui como sentido de composição múltipla, diversa, complexa, das artes e seus vários gêneros. Mas aqui eu estou dialogando com essa Quastek, que é uma autora que eu conheço pouco, mas ela está dizendo no livro que ela quer separar, ela diz que não é totalidade,
Porque ela está entendendo totalidade como a perda dos limites e do entendimento das linguagens que constituem esses processos que a gente está falando aqui, multidisciplinares, multitecnológicos. E eu estou dizendo, não, eu entendo totalidade no sentido de que é um processo de emergência, é um fenômeno de emergência sistêmica, um todo formado por uma rede de agentes sistêmicos, agentes identificáveis. Então, eu entendo, e aí eu estou tentando trazer para dentro dessa discussão, de que totalidade eu estou falando. Não é uma totalidade em que as coisas ficam indiscerníveis. Eu vejo a fotografia, eu vejo a dança, eu vejo a música, mas isso tudo conectado vai produzir um processo emergente, em que o todo é maior que a soma das partes, ainda que eu identifique cada uma das contribuições de cada linguagem, de cada processo. Next. Muito obrigado. Bom, a ideia aqui é trazer um pouquinho da pesquisa do grupo. Como vocês vão perceber, cada membro tem a sua pesquisa individual. Eu tenho também outros trabalhos, mas a minha função aqui é trazer um pouquinho o que o grupo tem feito, o grupo Realidades, que estava na imagem anterior, e que vocês podem acessar no site com maiores detalhes cada um dos trabalhos. Eu vou só mais ou menos passar rapidamente quais foram as questões para o desenvolvimento dos trabalhos coletivos do grupo. Então, aquilo que passa a ser o que não é, e o pensamento conformado, tem a ver com a ideia de que vivemos... Na verdade, Fernando, sem querer, a gente vai criar um certo link, tá? Porque acabou ficando próximo e eu acho que tem muita coisa em comum. Então, a gente vive num mundo permeado de signos, pertencentes às mais variadas áreas do conhecimento, e os signos filtrados e armazenados por nossas interfaces naturais e artificiais podem direcionar a forma em que percebemos e concebemos as complexidades do mundo. Essa é a questão do grupo. Desculpa, tem lá, né? Bom, deve haver alguma coerência entre as coisas do mundo, em aspas, e aquilo que definimos como semioticamente real ou, aspas novamente, realidade, pois senão não poderíamos agir sobre ele. Nada funcionaria se no mundo signos e coisas não guardassem estreita relação. Um exemplo simplório seria o seguinte: a gente não conseguiria sequer atravessar a rua no trânsito se não pudéssemos confiar em nossos sentidos sobre velocidade de carro, distância a ser percorrida, e, entretanto, mesmo atravessando com segurança, não temos total controle sobre a situação. Assim, algo se perde, algo se ganha nesse processo tradutório, pois, quando estamos calculando tempo e distância, estamos integralmente em processo de tradução sígnica, sem que diluam-se os pontos em comum, elos de ligação, coerência entre processos. Assim, nós, através dos nossos sentidos naturais e artificiais, nos tornamos eficientes através dessa coerência entre coisas e signos. Nossa percepção de tempo, velocidade, distância percorrida deve ser diferente de outros, mas cada qual, para sobreviver, precisa encontrar sua própria coerência. E dizendo isso, não me refiro às já antigas discussões sobre a posição nietzscheana, segundo a qual o mundo aparente é o único que existe, e nem sobre o retorno do real e seus duplos. Para começar, como bem apresentou Clément Rosset, existe uma diferença importante entre duplo por duplicação e duplo por substituição. No duplo por duplicação, não se resta dúvida de que há um original e uma cópia. Em duplo por substituição, elimina-se o real, tentando se passar por ele, o que geraria uma distinção entre real e ilusório, que beiraria a mais pura esquizofrenia. Albuquerque Vieira chega a concluir, através da semiótica de Charles Peirce, que, de fato, as leis da mente não diferem das leis do mundo, lembrando que sua semiótica não é antropocêntrica, e este é um conceito signo peirciano, onde a semiose, a ação do signo, se estende para todo o universo, pela aceitação de que o universo é legaliforme e se comporta segundo leis.
É algo como dizer que temos acesso à estrutura do mundo, pois temos uma estrutura autossemelhante, criando assim uma identidade entre coisas e seus signos. Imagem, enquanto representação sensível das coisas do mundo, carregada de sentido das coisas do mundo e de si mesma, são também, nesse caso, signos. Chegamos ao ponto de que o fato de apenas acessarmos aquilo que é semioticamente real significa dizer que há uma redução operacionalizada, por seleção e escolha, de nossos processos perceptivos e interpretativos. Em contrapartida, há também uma ampliação no momento que reconhecemos que esses processos cognitivos, que estão também em constante evolução e complexidade, acabam internalizando esses novos signos, e que estes agora elaboram novos e mais outros também, incorporando-se no mundo e assim conseguindo manter, mesmo assim, coerência entre signo e real. Desta forma, estamos também admitindo que, além de nossos sentidos, olfato, visão, paladar, tato, audição, nosso pensamento entra também neste processo, enriquecendo a experiência em si da percepção das coisas e fenômenos do mundo, além de todo o ferramental de linguagem desenvolvido para ampliação dos nossos processos naturais. O que já podemos entender é que a capacidade do homem para elaborar signos é retroalimentada pelo ambiente, que evolutivamente exige e impõe-se ao homem como sistemas cada vez mais complexos de interpretações. E, desta forma, por retroalimentação, faz emergir novos signos e nos faz reconhecer muitas formas de olhar os objetos, enquanto coisas objetivadas do mundo. Dessa forma, o mundo possui marcas, que é parcialmente mapeado pelo observador, que, por sua vez, possui um sistema organizador semelhante ao do mundo, que mantém coerência entre ambos e os mantém funcionando. Nas palavras do Jorge Albuquerque Vieira, ele diz assim, abre aspas, a evolução adaptou nossos cérebros a partir do fluxo de informação, logo de diferenças, logo de diversidade, do ambiente em sua ação sobre nós. Ambientes mais ricos em diversidades vão exigir transdutores semióticos mais sofisticados e finos. A fonte do conhecimento tácito seria a estratégia altamente sofisticada de mapear diversidade em nossos cérebros e mentes. Ou seja, o tácito seria um código notavelmente complexo que reflete níveis notavelmente complexos de uma realidade. Nesse sentido, se chegamos a construir planos mentais complexos, contendo dimensões axiológicas várias, além de sentimentos e emoções, é porque essas representações representam algo do mundo objetivo, o que é concordante com a semiótica de Peirce e também com a sua metafísica ou ontologia. Fecha aspas. A premissa é de que cada animal possui seu próprio mundo, cada ser possui seu próprio mundo, seu mundo particular, de modo geral, em suas próprias percepções, e os mesmos devem ser entendidos dentro de seu habitat, meio em que vivem. Jacob von Uexküll entendia o sistema vital de forma coerente, onde o sujeito e um dado objeto observado se definiam como objetos interrelacionados em um todo maior. O Umwelt seria, assim, uma espécie de interface entre o sistema vivo e a realidade. Interface essa que caracteriza a espécie em função de sua particular história evolutiva. Visto dessa maneira, linguagem é um tipo de adaptação da espécie para a sobrevivência, baseada na experiência de cada espécie com o mundo. O Umwelt, que poderia traduzir como o entorno, o ambiente ao redor, é representado pela interface, capaz de armazenar códigos e informações captadas da diferença, que é proporcionada pela tensão real-realidade, códigos e informações, que podem ser acessados através da função memória de um sistema vivo.
E, como um Umwelt seleciona e filtra informações provindas do ambiente e as internaliza de forma codificada, todo o material que um sistema vivo dispõe para construir conhecimento possui base representacional, ou seja, é construído de algos que representam um algo externo para um algo particular, seu sistema cognitivo. Essa última conceituação triádica envolvendo esses 3 algos é o que Peirce chamou de signo. Lembrando que, para Peirce, podemos ter signos genuínos e degenerados, o que, consequentemente, toda representação é de fato um signo, mas nem todo signo é genuinamente uma representação. E com isso começamos a desvendar o título dessa apresentação de hoje. É nesse momento que a noção de signo amplia a noção de linguagem e o surgimento de sistemas comunicacionais como estratégia de permanência da espécie. Não só os sistemas vivos, mas todos os outros sistemas, para sua sobrevivência e sua permanência no tempo, precisam estar atentos às variações de uma dada realidade e, principalmente, serem sensíveis às características que são importantes dessa realidade. E realidade, ou o semioticamente real, é formado pelo conhecimento das coisas do mundo, advindo de nossos sensores naturais e artificiais, nossas ferramentas comunicacionais, nosso construto mental. E, sendo eficiente, deve manter coerência com as coisas do mundo. E não podemos esquecer que, assim, nosso Umwelt já deixou de ser meramente biológico. A complexidade humana, principalmente manifestada pela extrassomatização de signos, constitui as esferas do psicológico, psicossocial, social, cultural e assim por diante. Por essa razão, vivemos hoje em um mundo permeado de signos pertencentes às mais variadas áreas de conhecimento e que compreende, portanto, vários níveis de complexidade, não apenas o do sistema biológico. E os signos filtrados e armazenados pelo Umwelt pode direcionar a forma como percebemos e concebemos as representações, a complexidade das representações, o que chamamos de semioticamente real. Envolvidos por este contexto, os membros do grupo de pesquisa Realidades acabou desenvolvendo experimentos poéticos desde 2012, nossos 3 enigmas, questionando este pensamento conformado, como, por exemplo, a representação por espelhos, o reconhecimento familiar, de mim mesmo através do espelho, a inversão provocada por uma câmera, a inversão provocada pela webcam, pelos programas de software de reconhecimento de faces, todos foram tensionados no trabalho -1 vezes -1 igual a 1 enigma para Flusser. O hábito adquirido pela câmera fotográfica e depois do cinema e vídeo foi revisitado pelo trabalho Função Delta-T, um sistema para Bergson, e com uma provocação a mais, que foi a relação entre dependências sistêmicas. Mas o que eu venho mostrar agora, por último, são 2 minutinhos, é o terceiro trabalho, o mais recente, onde a gente explora a representação do espaço através de câmeras, gráficos, diagramas e grafos. Eu não vou falar dele, eu vou mostrar, é um vídeo, só que tem que clicar em cima da imagem de lá. Phi, um enigma para Gibson. Phi, um enigma para Gibson, é uma instalação interativa que posiciona no mesmo espaço 2 câmeras de vídeo, que geram imagens em tempo real, capturadas pelo computador e manipuladas pela linguagem de programação Processing. A luz das imagens captadas são decodificadas pelo computador em linhas retas e curvas monocromáticas, criando uma representação abstrata do espaço físico. O mais importante não é a interpretação das formas e cores, e sim a construção imagética a partir da variância e invariância da luz no espaço. O fluxo luminoso Phi, medido em lumens, é o responsável pelas variações das imagens, modificando diretamente a percepção, causando o efeito de um outro espaço, não aquele que estamos acostumados, mas aquele que nos chega de forma sintética e racional, aquele que se constrói a partir de linhas, remetendo imediatamente ao desenho, desígnio. Aplicando filtros na imagem capturada pelas câmeras, em tempo real,
A diferença de brilho entre cada segmento determinará as mudanças que acontecem na área da tela, e com isso, o sistema desenha contornos com traços de pequena espessura, mapeando estruturas espaciais no tempo. Esses rastreamentos criam mapas que se entrelaçam, gerando novas representações e visualização de dados destes espaços. Phi, um enigma para Gibson. Pronto, é isso. Obrigada. Eu queria chamar as outras pessoas da mesa só para a gente conseguir interagir de alguma maneira, fazer perguntas, comentários, sugestões. Então, posso perguntar para o Fernando? Claro. Tem uma... Você poderia se apresentar? Posso me apresentar? Eu sou o Antônio. Existe uma frase aí, manjada, inclusive, do Argan, eu acho, que diz que, ante uma obra de arte moderna, a gente não deve perguntar o que ela significa, mas sim perguntar como ela funciona. E eu entendo isso como um convite à experiência, ou seja, na hora que você desvenda o funcionamento dessa obra, que pode ser um quadro cubista, enfim, não estou falando de arte e tecnologia nesse sentido que a gente está usando aqui, mas eu acho que é um convite à experiência também, ou seja, é um convite a percorrer essa obra, revivendo de alguma maneira, transformada, a experiência do artista. Isso, portanto, é uma coisa que você está propondo como identificar essas novas possibilidades tecnológicas. Eu acho que é uma coisa que já existiria, pelo menos desde o moderno, na apreciação da obra de arte. O que você... Eu concordo plenamente. Eu acho que existe desde 40 mil anos atrás. E como que se transformou, então, nesse novo momento de arte e tecnologia? Então, na essa verdade, interação? eu só estou tentando falar que a gente, como processo cognitivo, é o mesmo. A arte e tecnologia não é uma coisa nova. Nova no sentido de articular, tem processos emergentes, e aí a gente está olhando que tem uma novidade. Mas o que eu estou propondo é um entendimento que conecte toda essa experiência estética, né, da cultura humana dentro desse cenário. Não precisamos de ferramentas inovadoras. Ao contrário, a gente está buscando integrar toda essa experiência. E isso também é uma coisa interessante, porque essa totalidade, ela não é dependente de momento. Ela só, o que eu estou tentando colocar é que existe um universal atrás dessa diversidade toda. Esse universal é esse processo que tem a experiência como aspecto central. Mas que estaria ligado ao hardware, vamos dizer, humano? Estaria ligado ao hardware humano. E aí uma questão muito interessante é que até um livro que você me indicou, que ele fala que a cultura humana tem a cara do cérebro humano. Né? Recentemente, só para exemplificar, não quero demorar muito, o texto do Gazzaniga, que chama Who's in Charge, onde ele vai discutir a questão do inconsciente, em que ele começa a falar do cérebro como um aparato narrativo. E a ideia de que os eventos estão ao nosso redor e o processo de articulação dessas ideias, ele é múltiplo, ele é paralelo. O inconsciente trabalha de forma paralela. E ele fala, num dado momento lá no texto dele, ele fala assim, mas por que a gente não tem a impressão de que a gente é um monte de coisas? Porque esse monte de coisas passa a ser articulado por um dos hemisférios e que vai articulá-los numa linha temporal narrativa. Ou seja, pode ser que toda essa discussão que vem com a questão da linguagem, que é uma discussão sobre a narrativa, tenha mesmo por fundamento a nossa própria estrutura neurocognitiva.
É uma pergunta para a Anitta sobre... que eu fiquei muito curiosa como é que você vai fazendo esses esforços para encontrar uma linguagem do que seria definir onde se encontra o game como arte, assim, né? E queria te perguntar como é que você está indo nessa pesquisa no sentido de se importa mesmo essa validação em comparação com arte como era proposto até então, e o que você vê, que é o que eu senti falta de você falar, que emerge como possibilidade sensível disso. Bom, na verdade, a minha pesquisa não é o videogame como arte. São considerações a respeito de uma produção emergente de jogos independentes, que é uma produção experimental, e eu comparo ela com a produção em arte interativa, até para saber o que a arte interativa dessa produção específica de games tem a ver, assim, tipo, aonde eles convergem e aonde eles divergem. E por que isso acontece? Porque, na verdade, esse trabalho veio de uma aula da Silvia, e essa foi uma discussão em sala de aula que teve. A gente, em nenhum momento, tentou validar videogame como arte, até porque é uma discussão que eu não gosto. Eu acho que ela é um pouco rasa, assim, do jeito que as pessoas normalmente estão discutindo. E aí veio esse lance. Mas se tudo que você está falando dessa produção específica de jogos experimentais tem tanto a ver com a arte interativa, por que então eles são games experimentais e não fazem parte de um ambiente específico da arte interativa? E aí eu estou indo atrás, né, porque é um começo só, de como eu posso responder melhor essa pergunta, né, e de se importa mesmo essa questão, e se não são só nomenclaturas que estão aí para, sei lá, confundir a gente mais do que para esclarecer. Eu respondi? Não sei, mais ou menos. Então tá bom. É sobre essa valorização da experiência, né? Uma coisa que eu já coloquei lá no encontro de Brasília, mas parece assim que a gente desenvolveu um nível de linguagem, de tecnologias e de mídias para se comunicar e construir a realidade, que a gente começa até confundir essa questão do real físico com o real virtual, né? Toda essa questão teórica, que no fundo é tudo realidade e tal. E por que parece que a gente agora, de um tempo para cá, vem dando muito valor para a experiência em si? Será que para a questão da sobrevivência e tal, a gente chegou a um nível de sofisticação da linguagem, do signo, e parece que tem que retomar a experiência em si, porque parece que o signo chegou numa sofisticação que a gente não vive mais a experiência e conhece o mundo mais pelo signo do que pela experiência em si. A gente se comunica muito e vive tudo através dos signos, mas as experiências em si mesmo a gente não vive muito pouco, né? Outro dia estava vendo o vídeo daquela criancinha, acho que é uma coreana, pequenininha, que tem a experiência da chuva. Não sei se vocês viram no YouTube e tal, né? Quando uma menininha tem a experiência, a primeira vez ela sai na chuva e, nossa, é uma coisa tão forte assim, né? E acho que a gente vive muito todas as coisas do mundo pelo signo. E a coisa da experiência em si a gente deixa de viver ou conhece. A gente não vive, a gente conhece pelo signo, pelo excesso de comunicação. E parece que a arte conceitual, acho que ressaltou muito, né? A coisa do signo, o conceito. E agora a gente parece que tem necessidade, né, de resgatar o objeto do signo, sei lá, de começar a retomar de novo as experiências do mundo que, né, a gente conhece só por signos e não conhece elas em si. É o que vou comentar, né? Parece que foi para mim. Quer falar? Quer falar primeiro? Tá. O que eu estou entendendo, Milton, é o seguinte, ó, muito dessa discussão tá fora do universo da arte. É uma discussão que vem do universo das neurociências. E muitas dessas discussões acabaram indo
para o universo que é mais próximo da gente, que é o universo da linguagem e o universo da arte. O que os caras, os estudiosos, estão indicando para a gente é que, para entender um fenômeno de linguagem, aquela trinca que eu falei, corpo, experiência... Eu não lembro a terceira. Depois olha Mas o que é interessante é que esse conceito de linguagem, então, começa a ficar muito aberto. Tudo é linguagem. E a outra perna dessa discussão é a questão da subjetividade. Quer dizer, você está sempre sendo estimulado por algum tipo de organização sensorial que foi construída no sentido de construir uma narrativa. Essa narrativa chega até você e você experiencia. Quando essa experiência se der num contexto emocional, o sistema neurocognitivo está indicando lá para, sei lá, uma área. Não gosto de falar de medicina do cérebro, não é a nossa área. Então, existe uma área lá do cérebro, hipocampo, que organiza essas e memoriza os eventos. Então, eu sempre faço essa pergunta quando estou em sala de aula e falo assim, me fala de uma coisa que você lembre que não tenha sido emocionante em algum contexto, positivo ou negativamente, pode ser uma experiência ruim ou uma experiência boa. As experiências que não nos emocionam, elas desaparecem, elas ficam na memória de curto prazo e se perdem. É uma espécie de mecanismo higiênico do cérebro. O cérebro não pode guardar tudo, então ele vai guardando aquilo que foi importante para você, como sujeito, e que vai construir uma verdade subjetiva. E isso é disso que se trata. Talvez agora a gente dê nome para essa coisa que antigamente os artistas ficavam tentando imaginar o que estava acontecendo, que estado alterado da consciência é esse. Quando você está diante de uma experiência estética transcendente, uma coisa que hoje eles estudaram e não sei se está totalmente resolvida essa questão, mas tem um entendimento muito maior do que se tinha há 10 anos atrás. Então, parece que a experiência é o mecanismo cognitivo subjacente por trás de todas as nossas os eventos que cercam a nossa vida. No campo da arte, quem organiza a narrativa, e tem uma discussão interessante, porque tem uma discussão sobre teoria da mente, que é eu conseguir imaginar o que o outro vai pensar. O artista, ele faz um esforço, ele inventa recursos, ele se apropria da materialidade das coisas para construir estímulos sensoriais num contexto narrativo que permita que eles sejam, que se dê significado a eles num contexto emocional. E o artista normalmente está atrás de que seja um contexto emocional positivo, porque nesse momento, segundo os estudos, tem um artigo muito interessante do Zeck em que ele descreve exatamente esse processo. Você tem uma situação em que várias áreas do cérebro estão ativas. Então, essa experiência, como você tem uma articulação muito grande, e essa sensação de envolvimento que a gente tem, é que vai permitir que quando você lembrar, essa recordação venha repleta de significados, diferente das experiências. Isso é complicado que eu vou dizer, vai dar briga. As experiências negativas, elas ativam somente os córtices neuromotores, que é a aversão, sair de perto, né? Então, qual parte? A experiência negativa, quando eles estudaram, eles perceberam que quando o indivíduo está nessa situação, as áreas do cérebro que estão mais ativas naquele momento em que ele está dando significado para aquilo, são as áreas neuromotoras. Enquanto que as experiências sair correndo. E as experiências positivas, elas não só ativam várias áreas do cérebro e sensações do tipo recompensa, amor, essas coisas que as pessoas sentem como um estado espiritual, é porque está acionando um monte de córtices importantes. E ele tem uma espécie de um marcador no cérebro.
não vou nem me arriscar, porque eu não vou lembrar o nome, mas é na área frontal, que também, quando você está nesse processo, ela está indicando que está um processo articulado, né? Agora, o que é interessante, outras leituras que eu fiz, é quando você está num estado de meditação e atinge um estado de consciência mais expandida, essa área também acende. Por isso é que muitas vezes se fala do estático na arte, do transcendente, do espiritual na arte. Aparentemente, o caminho para entender pode estar por aí. Mas o que eu acho que é interessante é o quanto tudo, e não precisa ser só no campo da arte. Por isso que eu acho que é tão interessante, porque é sempre o mesmo sistema cognitivo que está. Não importa se você está diante de um projeto de design, se você está diante de um prato maravilhosamente preparado, tudo tem esse processo de produzir uma narrativa que coloque você num sistema, num processo emocionalmente positivo. Deixa eu falar. Eu vou só citar rapidamente, porque para mim, quando se fala da experiência, também é uma relação sígnica. Pode ser signos mais vagos, degenerados, mas para mim, quando eu falo, vamos nos apoiar na experiência, é uma relação sígnica ainda, porque apoiado naquela situação de que se a gente só acessa o semioticamente real, significa que, de alguma maneira, eu estou sempre acessando signos mesmo na experiência em si. Mas o que eu acho interessante, e por isso eu achei que tinha a ver uma fala com a outra, em dado momento, eu comentando o Jorge Albuquerque, ele diz sobre o conhecimento tácito. Então, isso é o interessante para mim, porque o conhecimento tácito é o quê? É o apoiado em experiência. E apoiado em experiência significa que eu estou levando em consideração também o emocional e sensações. Então, nesse momento, a proposta dele, do Jorge, é que num momento que a gente está evolutivo, com tamanha fluxo de informação, apoiados na diversidade, nas diferenças e tudo mais, uma estratégia seria a gente recuperar a fonte do conhecimento tácito. Então, nesse sentido, para mim, faço a relação com a sua pergunta, que nós estamos num momento de recuperar essa experiência em si, mas nesse sentido, de recuperar ela também como um conhecimento, como estratégia. Só rápido. É que sem microfone ela não traduz, aí tem gente que não entende. É sempre pensando no outro. Você, quando falou do Umwelt, falou dos sentidos que fazem a ponte entre o organismo e a realidade. E não seria caso de pensar que esses sentidos proporcionam a criação de uma realidade? Quer dizer, essa realidade é criada pelo Umwelt, né? Isso. Eu achei que com aquela ilustraçãozinha singela, eu tinha tentado mostrar isso, mas é isso, eu concordo. Eu acho que a questão da experiência, ela está sempre presente, ela nunca foi abandonada, né? Ontem eu estava participando de um evento, a gente estava vendo trabalhos que, e aí o digital e o analógico estão presentes na vida da gente, mesmo que o digital parece que a gente está dando um foco no digital. E aí eu vejo que essa questão da hibridização de todos esses meios, né, surge inclusive na discussão que ela está fazendo, quer dizer, entre aspas isso, mas por que perder tempo discutindo se game é arte ou não é arte? Eu acho que a gente não tem que fazer isso. Então, é a mesma coisa, por exemplo, eu pego experiências que eu estou vendo muito que o game educacional, que a gente está chamando, que eles estão chamando de serial games, né? A gente está trabalhando nos vários campos, né? Que hora que quando você tem uma percepção estética, você aplica isso nos projetos que você está fazendo, que às vezes não são relativos à arte, à educação. Mas eu acho que, e aí eu concordo com a Silvia, e nessa coisa também da linguagem, quer dizer, como é que a gente percebe os fenômenos? Quer dizer, como é que a gente entende o mundo? Através da percepção. Aí a percepção ela se dá de todos os modos, né?
E eu acho que e a percepção ela também se dá através dos signos. Então, por isso, essa relação com a linguagem, né? É necessário o conhecimento de uma linguagem para você estar percebendo algo. Então, eu acho que a experiência nunca teve fora, e a gente não está retomando a experiência, ela está presente e continuou presente. Eu até vi um negócio que eu achei bem interessante, que não sei se vocês lembram, antes a gente tinha um visor, que você tinha duas imagens, você botava um negócio assim, você ia mexendo, como é que chama aqui? Estereoscópio? Bom, e qual é a diferença disso para o óculos do Google? Nenhuma, né? A única diferença é que a imagem está lá, você bota o celular e você tem um outro tipo de interação, outro tipo de percepção. Quando eu falo não tem diferença, eu estou falando assim, de um modo genérico, quer dizer, aí, essa ideia de... eu percebi a sua reação, Cloma. Mas quando eu falo assim, não tem diferença, é claro, a percepção ali está dada de outra forma e tal, mas você está se apropriando de uma coisa, de uma ferramenta que já foi feita lá atrás. Então, eu não vejo muito que a gente está retomando a experiência, eu vejo que a gente está hibridizando tudo, ou juntando tudo em experiências onde você lida com o digital, lida com o analógico, lida com todos os tipos de percepções, né? Até percepções extrasensoriais, aí, o sexto sentido, você está lidando com isso. E aí, a interpretação, o processo todo faz parte dessa subjetividade do seu conhecimento, né? Eu queria comentar só a respeito das experiências e talvez o que a tecnologia pode mudar nessas experiências. Talvez tenha alguma questão da profundidade e da riqueza das experiências. Em alguns momentos a tecnologia pode facilitar isso e talvez em outras não. A gente que já tem uma certa idade, que não viveu essa tecnologia na nossa infância, talvez a gente teve algumas experiências que algumas crianças hoje em dia podem estar privadas. Por exemplo, uma criança que desenha um papel com giz e uma criança que desenha com o dedo no iPad, qual que é a profundidade da experiência que ela está tendo ali? Quem está no iPad não está sentindo ali o material, né? Não está misturando as cores, não está sentindo o cheiro dos objetos, né? A textura, né? Por outro lado, a tecnologia ela pode facilitar algumas experiências que até hoje a gente não tinha, de telepresença, esse tipo de coisa. Então, eu acho que o que vale a pena a gente questionar é como é que a tecnologia aliada à arte podem facilitar para furar esse umvelt, né, para a gente ver o que está além desse véu aí, perceber a realidade além dos nossos sentidos. Né. Nesse ponto eu acho que é positiva a tecnologia, mas tem um cuidado para nem ser que eu acredito que nem sempre ela seja tão poderosa assim. Posso falar? Não, eu só estava fazendo um comentário aqui, que essa história de que sempre esteve lá, hoje um pouco a pergunta do Sagesi. Nós estamos falando da mesma coisa? Estamos, mas nós estamos falando da mesma coisa a partir de pontos de vista que evoluíram muito. O conceito sobre isso evoluiu. O Bergson falava desse hiato entre a percepção e a ação. Exatamente do que nós estamos falando aqui. Só que décadas e décadas depois, as coisas ganharam outros entendimentos. Então, revisitamos e ampliamos o conhecimento. Eu acho que é essa a proposta. Nós não estamos inventando. A proposta não é colocar uma coisa nova aqui, mas aprofundar e ver, esmiuçar em detalhes que processos são esses. Um monte de coisa para falar, não dá para falar. Gente, é que a gente tem que encerrar, a gente vai voltar depois.